E aí, beleza? A história do canibal mais famoso do mundo está no seu desfecho final. Em Hannibal, série de 2015, terceira temporada, o Dr. Lecter agora está preso em um manicômio, mas continua extremamente perigoso, sabendo muito bem mexer as peças no jogo de manipulação, que apesar da carne sair do cardápio, os assassinatos ainda continuam. E finalmente vamos descobrir qual será o fim de Hannibal, o canibal assassino. O Hannibal está apaixonado por mim. Sim. O quê? Não acredito. Passando rapidamente os desfechos da primeira e segunda temporada. Conhecemos um dos protagonistas principais, Will Graham, agente do FBI com um dom inigualável de dedução, onde pegava facilmente os criminosos sentindo como se estivesse na pele deles. Mas alguns crimes estavam complexos demais e não era fácil deduzir, pois o assassino, além de fazer da forma que não deixava rastro, tirava parte dos corpos para devorá-los, que é o ponto mais impressionante nesta série. Tratava-se de um canibal assassino, mas totalmente diferente do que conhecemos, pois essa carne era usada em pratos muito elegantes. Eu sei que vão me zoar, mas eram extremamente suculentos, e foi daí que conhecemos ele, o personagem principal da série, que mostra como é um psicopata inteligente de verdade, o Dr. Hannibal Lecter, que esbanjava na culinária com carne humana. O que é isso que eu vou pôr na minha boca? Coelho. Ele devia ter corrido mais depressa. Devia mesmo. Nossa. Era um dos psiquiatras mais conceituados do estado e, em troca de favores ao FBI, decidiu ajudar o Will Graham, que apesar de ser muito inteligente, era instável psicologicamente. Então Hannibal iria trabalhar no FBI como consultor psiquiatra de Will Graham. E foi daí que começou todo o jogo de manipulação, de vários crimes encobertos e várias pistas que sempre levavam ao FBI a andar em círculos. E Hannibal, manipulando as deduções de Will Graham, fazia o FBI até pegar os suspeitos errados. E o Dr. Lecter, por sua vez, se divertia, pois sua cozinha sempre estava movimentada e carne humana não faltava, fazendo até banquetes e jantares elegantes apenas com carne humana no cardápio. E ninguém, ao menos, desconfiava da verdade. Foi tão inteligente na manipulação que fez o FBI acreditar que o próprio Will Graham era o canibal assassino, e ele acabou sendo preso por crimes que não cometeu. E claro, tivemos reviravoltas e momentos de ouro nesta temporada, como servir um pernil recheado envolto de bacon assado na argila para um cara que se dizia um imitador à altura, mas não se passava de um charlatão. E esse maluco acabou comendo sua própria perna. Já o Will não ficou preso, pois não conseguiram ligar os crimes a ele, e o canibal assassino ainda continuava matando. E o outro ponto muito legal desta série é o confronto de inteligência de Will tentando desmascarar Hannibal, até mostrando para ele que comeria carne humana. Vitela? Leitoa, talvez. Ela era uma porca magra e delicada. Mas apesar de Will ser um dos agentes mais inteligentes que já vimos em uma série, Hannibal sempre estava um passo à frente, até mesmo dos inimigos, onde fez um deles comer seu próprio rosto. E quando o FBI finalmente armou o plano para pegá-lo, ele escapou com muita facilidade, deixando todos que tentaram, até mesmo Will, a um passo da morte, indo para a Itália se passando por outra pessoa. E claro, só mudou de país, mas seus pratos com carne humana continuaram, quem sempre foi a elegância desta série. E quando descobriu que Jack e Will estavam na sua cola, quase serviu o cérebro de Will em um jantar, mas foi pego por inimigos, e mesmo escapando novamente, percebeu que não adiantava ficar mais fugindo. Seus planos agora teriam que ser dentro do manicômio estadual de Baltimore, deixando Will viver sua vida, algo que ele não fazia há muito tempo. Mas Hannibal deixou um legado, e crimes extremamente complexos apareceram, onde fez Jack Crawford, o chefe do FBI, chamar novamente Will para a ativa. E como tinha perdido parte das suas habilidades de dedução, agora precisava da ajuda dele. De Hannibal, o fardo que ele ainda carregava. Olá, Dr. Lecter. Olá, Will.
Que merda, hein? Isso era um plano de Jack Crawford, que precisava dos dois trabalhando novamente no caso. Que desta vez o assassino gostava de matar famílias inteiras. E apesar de Will ser um gênio da dedução, o lance de família para ele ainda era complexo. E precisava da opinião de Lecter neste caso. Claro que esta informação o psicopata já sabia, que as duas mentes mais brilhantes do estado estavam trabalhando junto à sua procura. Mas esse episódio foi para mostrar que além da referência ao filme Dragão Vermelho, o assassino falava com Hannibal por telefone e ainda era grato por isso, pois o assassino de famílias era fã de Hannibal. Estou feliz que tenha se interessado por mim. Me conte. No que está se transformando? No grande dragão vermelho. Nossa Senhora! E levava esse lance de ser fã a sério e queria provar a ele que era digno de estar na altura de Hannibal e de seus crimes à altura, apesar de não comer carne humana. E detalhe, estava morando na antiga casa de Hannibal e entre o lance de matar e se transformar em uma criatura, ele queria passar por uma modificação. Queria ser o grande dragão vermelho. Uma referência à pintura de William Blake, onde Will conseguiu provas que ele era obcecado pelo esse tal dragão vermelho, que tem relações diretas com alguns livros da Bíblia, e o preço desta pintura era inestimável. E seu objetivo nem era roubá-lo, e sim comê-lo. Isso mesmo, o assassino de famílias foi até a galeria da famosa pintura do dragão vermelho e depois de apagar a curadora do museu, pegou a tão famosa pintura e como se estivesse sentindo um prazer cheirando ela, comeu a pintura literalmente. Que porra é essa? Mas o Will também sabia que possivelmente ele iria na galeria. E foi isso que aconteceu. No elevador ele o encontrou. Só que o assassino conseguiu escapar. Mas como achá-lo agora? Bom, ele era fã número 1 de Hannibal. E agora, por instinto, Will descobriu que Hannibal tinha contato com o assassino de famílias. Mas ele, por sua vez, tinha um conflito de consciência, pois gostava de uma garota com deficiência visual. E por ela, não queria mais ser dominado pelo dragão vermelho. E a doença em sua cabeça o fazia matar as pessoas. Então Hannibal deu a ele a opção de matar a família de Will Graham por um único e simples motivo. Ele se sentiria livre e a única família que Will Graham teria seria Hannibal. E é realmente um plano doentio e quase deu certo, pois ele realmente foi atrás da família de Will, primeiro dando veneno aos cachorros, depois a caçada à mulher e ao filho de Will. Mas ela foi mais esperta, enganou o assassino e na estrada avistou um carro que parou para ela, mas o motorista acabou sendo morto e ainda acertou no ombro dela. Só que finalmente conseguiram escapar dele, do maníaco que não ficou nada feliz com isso. O lance é que agora sabiam que Hannibal estava em contato com o dragão vermelho, pois era o único que sabia de Will e de sua família. Então, o chefe do FBI, Jack Crawford, queria aproveitar esta oportunidade de saber o que exatamente eles conversavam, onde iria grampear uma de suas ligações. Que eu achei essa parte bastante diferente de toda a série, pois os pratos de carne humana eram bem mais interessantes do que o drama criado nesta temporada. Só que ainda não tirou o conflito. Hannibal tinha seus privilégios, e se ele não colaborasse, seriam tirados, e ficaria em uma cela como qualquer outro maníaco do manicômio. Mas ele preferiu isso do que entregar o dragão vermelho, e agora ficou sem nada em sua cela. A privada também. Foi daí que começamos a entender a magia desta temporada. Foi revelado a obsessão de Hannibal, e não era mais devorar carne humana, e sim ver que os seus dois objetivos estavam dando certo. Primeiro, ver o dragão vermelho agindo conforme ele queria, mas sua vontade na verdade era de estar sempre perto de Will Graham. Não ligava de ficar preso, desde que tivesse visitas de Will, e isso já o satisfazia. E Will acabou descobrindo isso através da antiga psiquiatra de Hannibal, a doutora Bedelia de Maurier, revelando esses sentimentos de Hannibal por Will. O Hannibal está apaixonado por mim.
Sim. O quê? Não acredito. Claro que essas revelações não iriam tirar o foco do assassino, que para aguçar ele fizeram declarações ousadas, onde usaram o Dr. Chilton para escrever que ele era um monstro e outras ofensas a mais. E foi nesta que ele foi sequestrado. Iria usá-lo para o seu plano final. Até essa parte eu estava achando que ninguém iria comer carne humana nesta temporada, mas o assassino se autonomeava o maior dragão vermelho que já existiu. E tinha um motivo para isso, pois acreditava em sua cabeça doentia que realmente era um dragão com asas, e esses dentes afiados eram suas armas. E bom, dentes afiados tinha mesmo, e sem piedade mostrou pro Dr. Chilton como era ser um dragão de verdade, arrancando os lábios dele. Você é louco? E detalhe, enviou os 2 lábios para Hannibal, mostrando que o Dr. Chilton tinha o ofendido. Mas para o chefe do FBI, apenas um lábio foi entregue, pois o outro Hannibal comeu, e não contou que o dragão vermelho faria com o Dr. Chilton. Sabia que o plano era maligno, mas queria ver até onde este dragão vermelho iria, onde mandou uma fita mostrando o Dr. Chilton se humilhando, e o fim dele foi cruel. Além dos lábios arrancados, Chilton teve seu corpo todo queimado, em uma cadeira de rodas sendo jogado em um chafariz, justamente para provocar Jack e Will. Já era. Só que um detalhe, Chilton não morreu, e na ala de recuperação estava irreconhecível, mas revelou que tinha uma namorada negra e deficiente visual, e o FBI, através dela, conseguiria encontrar o dragão vermelho. Mas o dragão vermelho já sabia que o FBI iria atrás dele, pois Hannibal tinha o avisado. Então sequestrou a pobre garota deficiente, dizendo que era o grande plano do dragão vermelho, e na residência onde estavam, ela nunca iria escapar. Em um jogo psicológico bastante doentio, onde ele ficou preso nas suas 2 personalidades, ao do homem que gostava dela e a do dragão vermelho, que queria queimá-la literalmente, e foi nesta que ele desistiu, pois sua parte que amava a garota não iria suportá-la ver ela queimada. Então, com uma escopeta, explodiu a cabeça do dragão vermelho. Meu Jesus amado. Toda a cena é mostrada na perspectiva da garota cega, como ele realmente tivesse se matado na frente dela, que foi impressionante visto que ela até tocou no corpo, mas o FBI chegou a tempo e salvou ela de ser queimada, onde no depoimento para o Will revelou todo o plano do dragão vermelho. Mas quem não ficou impressionado com isso foi Hannibal, pois não achava que esse seria o fim do seu aprendiz, claramente mostrando que sabia mais do que o episódio mostrava. O lance que era mais uma tentativa de ver se o Will Graham demonstrava algum sentimento para ele, que por sua vez foi frio com Hannibal. Coitado, o famoso amor não correspondido. Will, foi bom pra você me ver? Bom. Não. É claro que o dragão vermelho não tinha morrido, apesar do corpo ter sido encontrado pelo FBI, onde na verdade estava no apartamento de Will Graham, e neste momento o fez de refém. Mas aí as coisas ficaram impressionantes, pois Will também sabia manipular muito bem, e como sentia que seu ídolo não ligava mais para ele e só estava usando para matar as pessoas, Will aproveitou para colocar o dragão vermelho contra Hannibal, e ainda colocaria Hannibal na sua frente. E para isso funcionar, precisava da ajuda de Jack Crawford, pois através de uma falsa custódia deixariam Hannibal escapar, só para se encontrar com o dragão vermelho. Mas ficou outra dúvida no ar, se Will estava fazendo isso para matar Hannibal ou apenas para soltá-lo, pois Chilton na cápsula de recuperação revelou à doutora Lana Blum que Will Graham era mais perigoso que Hannibal e também escondia algum plano terrível, e ela era responsável para contar a Hannibal o plano que tiveram para soltá-lo, que Hannibal por sua vez achou aquele plano bastante confuso, mas aceitaria, pois sabia exatamente o plano do FBI para ele e o dragão vermelho. Depois, matamos o Hannibal. O diabo que é dele. Só que uma coisa que aprendemos nessa série é que nem tudo é o que parece.
E o Dragão Vermelho matou todos os policiais que escoltavam o furgão de Hannibal, já ferrando com o plano do FBI logo de cara, deixando apenas Will e Lecter vivos, onde foram juntos a uma antiga casa de Hannibal à beira do Pacífico. E lá Will agora era seu refém novamente, o que é impressionante como essa série tomou rumos diferentes. E claro, teriam sua última ceia, nem se fosse apenas uma taça de vinho, que nem chegaram a tomar, pois o Dragão Vermelho chegou e impediu Hannibal. Não corra. E eu alcanço você. E o seu plano final era filmar Hannibal enquanto o matava. Este era o seu método glorioso. Mas primeiro atacou Will enfiando uma faca em seu rosto. E depois, na luta mortal, tivemos os três ficando feridos: Hannibal, o Dragão Vermelho e o Will Graham. Mas eram 2 contra 1 e finalmente mataram o Dragão Vermelho, onde furaram seu pescoço, fazendo sangrar até a morte. E mais uma vez juntos trabalharam em equipe, mesmo não sendo este o objetivo. E foi aí, meus amigos, a cena mais contestada e polêmica de toda a série, pois Hannibal estava mesmo apaixonado por Will Graham. E quando todos achavam que seria o tão esperado beijo do casal, Will se jogou com Hannibal do penhasco, para o final mais poético e estranho da série. Bom, se morreram ou não, nunca saberemos. Mas o legado de Hannibal foi deixado, pois Bedelia de Maurier experimentou finalmente carne humana, no melhor e maior estilo elegante de Hannibal, onde comeria uma perna defumada. E acreditem, meus amigos, foi sua própria perna. Enfim. É com muito pesar que eu trago com dor no peito o último episódio da última temporada de Hannibal, que foi cancelada pela NBC lá em meados de 2015. O fato do cancelamento foi ser dado pela 3ª temporada, que teve uma audiência ainda mais baixa que as 2 primeiras, apesar de ter se tornado um fenômeno e extremamente popular anos depois. A NBC não teve lucro algum com a série, e mesmo agora com Mads Mikkelsen no auge de Animais Fantásticos, seria impossível contratá-lo pelo mesmo cachê. Então a NBC decidiu vender os direitos da série até então para uma plataforma de streaming. O lance que rolou lá em 2019, antes da crise global, que a 4ª temporada seria produzido pela Netflix, mas nada foi confirmado, apenas uma publicação do ator no Twitter, na esperança de voltarem com a série. Mas agora, em maio, a Amazon Prime Video vai disponibilizar todas as 3 temporadas em seu catálogo, só que a 4ª temporada está muito fora de cogitação. Uma pena, pois também era uma grande audiência por aqui. Bom, galera, este foi o Solucionando Filmes. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!